Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é um texto que se encontra lá no livro de Juízes, Juízes capítulo de número 2. Eu vou ler aqui a partir do versículo 3, e é um texto que vai contar a respeito de uma geração que sucedeu a geração de Josué. Nós lembramos muito bem que Josué foi aquele discípulo e o sucessor de Moisés. Josué foi aquele que caminhou com Moisés no deserto e que foi escolhido por Deus para fazer com que o povo entrasse na terra prometida. Então, Josué foi aquele que lutou junto com o povo e que viu Deus dando vitórias ao seu povo e que viu a terra prometida sendo conquistada junto com aquela geração. Mas esse texto de Juízes conta o que acontece depois que Josué morre e o que acontece com uma geração que vem depois da morte de Josué. E assim diz a palavra do Senhor, preste atenção. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na sua mão, na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles, porque onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. É interessante que nós vemos aqui que depois que essa geração que caminhou com Josué, depois que essa geração que viu todos os feitos de Deus e que viu Deus dando vitória ao seu povo, depois que essa geração passa, uma nova geração chega. E essa nova geração, então, a Bíblia vai dizer que se esquece do Senhor e que não conhece o Senhor. Mas veja bem, algo que nós precisamos prestar atenção. A geração de Josué foi a geração que atravessou o Jordão a pés secos. Foi a geração que viu Deus destruindo Jericó, que viu as muralhas caindo diante dos seus próprios pés, que viu o Senhor dando vitória para Josué e para essa geração por muitos e muitos inimigos. Então, a pergunta que nós devemos fazer é o que aconteceu que esta outra geração, uma outra geração, então, ela não conheceu ao Senhor, que uma outra geração escolhe servir outros deuses, a servir esse Deus que havia feito tão grandes maravilhas e que havia livrado o seu povo. E o que nós percebemos é que não basta apenas nós conhecermos a Deus, não basta apenas nós experimentarmos os seus feitos, não basta apenas nós termos uma vida de comunhão com Ele, mas nós também precisamos transmitir essa mensagem de Deus para as outras pessoas, transmitir essa mensagem para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos netos, para esta próxima geração que está vindo, porque nós corremos o mesmo risco de sermos uma geração de Josué, de sermos uma geração que conhece a Deus, de sermos uma geração que conhece o amor de Deus,
que crê no Senhor Jesus, que crê na sua morte, na sua ressurreição, que crê na vinda do reino, mas ainda assim sermos uma geração que não passa isso adiante, que não transmite isso para os nossos filhos, que não conta a respeito daquilo que Deus fez nas nossas vidas para os nossos filhos, para os nossos netos. E a consequência disso é que esta próxima geração que vier, se ela não conhecer da nossa boca os feitos de Deus, se ela não conhecer da nossa boca o Evangelho, ela será como essa geração de Josué, essa geração próxima que veio depois de Josué, uma geração que não conheceu a Deus e uma geração que não serviu a Deus. E a triste notícia é aquilo que nós lemos aqui no versículo 15, onde o autor vai dizer: porque por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor lhes dissera e lhes jurara. Né? Então nós temos aqui que nos lembrar lá daquilo que Deus disse para Josué, quando Josué estava prestes a conquistar a terra prometida. Ele disse: olha, não te apartes do dia deste livro da lei, mas antes medita nele de dia e de noite. Então nós precisamos meditar neste livro, meditar naquilo que Deus tem feito, e não apenas meditar naquilo que Deus tem feito, mas também compartilhar aquilo que Deus tem feito com outras pessoas. Você tem experimentado o poder de Deus, você tem conhecido quem Deus é através do seu Filho Cristo Jesus, tem experimentado o Evangelho, tem experimentado o perdão dos seus pecados, tem experimentado uma nova vida em Cristo, tem experimentado uma vida abundante que o Senhor Jesus prometeu e que Ele nos deu, a presença de Deus não apenas à nossa volta, mas dentro de nós. Então que você compartilhe essa mensagem, que você não prive a próxima geração desta grande mensagem do Evangelho. E então nós não erraremos da mesma maneira que muitas vezes Israel errou, não falando a respeito de Deus. Que você abra sua boca nesse dia, compartilhe da mensagem do Evangelho com alguém e que Deus abençoe ricamente o seu dia. Um grande abraço e até a próxima.